Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Vamos começar hoje a nossa meta 5. Falaremos sobre conjunções e locuções conjuntivas, tranquilo? Essa meta 5 já está na sua apostila de língua portuguesa, módulo 2. Nós já vimos desse módulo 2 também a parte da voz passiva e voz ativa, certo? Durante essa semana nós vamos resolvendo alguns exercícios de interpretação de texto, nós continuaremos resolvendo exercícios de voz ativa e voz passiva, mas eu já passo para essa parte da explicação das conjunções com vocês. Vamos lá? Então, eu tenho que saber o que é uma conjunção, que é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo entre essas palavras uma relação, certo? Eu tenho aqui uma oração que é eu gosto de pizza, eu tenho a outra oração que é eu gosto de bolo de chocolate. Preciso unir essas duas orações e para uni-las eu utilizo uma conjunção. Quando eu digo gosto de pizza e de bolo de chocolate, isso significa dizer que eu gosto das duas coisas, tranquilo? Agora eu poderia ter outra sentença. Ou você come pizza ou bolo de chocolate. Quando eu uso ou, significa que eu posso comer as duas coisas? Não, significa que eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu como um, ou eu como o outro. O ou também é uma conjunção e é uma conjunção alternativa. Mas segura lá que nós veremos uma por uma das conjunções e vamos classificá-las todas na aula de hoje. O que é uma locução conjuntiva? É o conjunto de uma ou mais palavras com valor de conjunção na frase. Então, quando eu tenho mais de uma palavra que tenha o valor de conjunção na frase, é uma locução conjuntiva. Exemplo, vou à praia mesmo que você não vá. Percebem que aqui eu tenho duas palavras, mas eu tenho o valor de conjunção. Nós começamos vendo as conjunções coordenativas agora. Nesse vídeo ainda nós veremos as conjunções subordinativas. Então, eu vou dividir conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Quais são as conjunções coordenativas? São aquelas que a gente classifica em aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Comecemos pelas aditivas, que vão expressar uma ideia de adição e vão indicar normalmente fatos, acontecimentos ou pensamentos que estão dispostos numa sequência. As conjunções coordenativas aditivas típicas, as mais conhecidas são o e e o nem. Lembrando que o e é adição, dois pontos, o nem, ele é uma negação, mas é uma negação aditiva. Quer ver como? Eu posso dizer para você, eu gosto de banana e de abacaxi. E eu posso dizer também, eu não gosto de banana nem de abacaxi. Percebem que continua dizendo que eu não gosto de duas coisas? Mas vamos lá. Exemplozinho com a conjunção aditiva e. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Certo? Eu poderia falar para você assim, Chico Buarque, que é quem canta essa música, não só canta, como também compõe muito bem. E eu poderia dizer para você, o Chico Buarque canta e compõe muito bem. Das duas formas, eu tenho aqui uma ideia de adição. Tranquilinho, pessoal? Agora a gente tem que ficar atento. Quando a gente usa a conjunção nem, ela equivale a e não. Eu não posso falar na norma culta e nem. Vamos olhar lá o exemplo. Não arrumamos a casa, nem lavamos a roupa. Correto, forma certa. Forma errada de falar. Não arrumamos a casa e nem lavamos a roupa. Eu não posso falar não arrumamos a casa e nem lavamos a roupa. Como que eu falo então? Não arrumamos a casa e não lavamos a roupa. Então, eu tenho duas formas corretas para falar. Primeira, não arrumamos a casa nem lavamos a roupa. Segunda, não arrumamos a casa e não lavamos a roupa. Tranquilo, pessoal? Tenho conjunção adversativa, que vai expressar contraste ou compensação. O mas é a conjunção adversativa por excelência, é a mais utilizada de todas, mas eu ainda tenho porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, apesar disso. Vamos ver exemplos. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. E eu vou dar a explicação com base nesse segundo exemplo aqui de baixo. O time jogou muito bem.
entretanto não conseguiu a vitória. Quando eu digo que o time jogou bem, espera-se que ele consiga a vitória. Agora, se o time jogou bem e, entretanto, ele não conseguiu a vitória, é uma ideia contrária. Por quê? A ideia próxima de se jogar bem é vencer. Não vencer é contrário a jogar bem. Tranquilo, pessoal? Vamos seguindo lá, então. E agora, aqui a exceção da regra. A adversidade ela pode ser introduzida algumas vezes em casos de exceção com a conjunção e. E quando que isso vai acontecer? Normalmente, quando você tiver uma oração coordenada que possui sujeitos diferentes. Calma, nós vamos ver a oração coordenada lá para frente, mas eu preciso colocar essa exceção da regra aqui para vocês. Deus cura e o médico manda conta. Veja aqui, eu tenho duas orações. Primeira, Deus cura, segundo, o médico manda conta. O sujeito é diferente. Por quê? O sujeito da primeira é Deus, o sujeito da segunda é médico. Eu estou usando E, porém esse E tem valor adversativo. Eu poderia dizer Deus cura, mas o médico manda conta, certo? Então ele é um E, mas com valor adversativo. O ditado popular é clara a intenção, veja lá, de criar um contraste e observe que equivale a uma frase do tipo: quem cura é Deus, mas é o médico quem cobra a conta. Por outro lado, a conjunção mas ela também vai poder aparecer com valor aditivo. Por exemplo, a Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. E aqui, se eu substituir pelo e, não muda a minha frase. Camila era uma menina estudiosa e principalmente esperta. Vimos a exceção, continuemos com os nossos slides. Quando eu tenho uma conjunção alternativa, elas vão me expressar ideias de alternância, certo? De fato, de escolha. A mais utilizada é o ou, mas eu tenho ora, ora, quer, quer, já, já, seja, seja. Exemplo, diga agora ou cale-se para sempre. O ou é minha conjunção e está me dando uma ideia de alternância. Mais uma, ora age com calma, ora trata todos com muita aspereza. De novo, está me dando uma ideia de fatos que se alternam, tranquilo? Eu tenho ainda as conjunções conclusivas, que elas vão exprimir uma ideia de conclusão ou consequência. As conjunções conclusivas típicas são logo, portanto e pois, pós-posto ao verbo, certo? Pós-posto. Então, ele aparece depois do verbo. Mas a gente utiliza também então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso. Tranquilo, pessoal? Exemplos. Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. A situação econômica é delicada, pois agir cuidadosamente. Devemos, pois, agir cuidadosamente. O time venceu, por isso está classificado. Aquela substância tóxica, logo, deve ser manuseada cautelosamente. Veja que todos me dão aí ou uma ideia de conclusão ou uma ideia de consequência. As conjunções explicativas elas vão indicar uma justificativa ou uma explicação. As conjunções que merecem destaque são o que, o porquê e o pois obrigatoriamente na conjunção explicativa esse pois tem que estar antes do verbo. Tranquilo? Exemplos. Vou embora que cansei de esperá-lo. Vinícius devia estar cansado porque estudou o dia inteiro. Cumprimente-o, pois hoje é o seu aniversário. Tranquilo? Vamos seguir. E agora nós vamos para as conjunções subordinativas. E o que são conjunções subordinativas, pessoal? Elas servem para ligar orações que são dependentes uma da outra e são divididas em 10 tipos. Então vamos para lá. Conjunção coordenativa, ela liga orações que são independentes, que eu posso falar sozinha. Por exemplo, eu posso sozinha falar eu gosto de maçã, eu gosto de banana, mas eu posso juntar essas duas frases, eu gosto de maçã, eu gosto de banana, juntei uma frase só, mas elas têm sentido sozinhas. Agora, conjunção subordinativa liga duas frases que não têm sentido sozinhas. Elas dependem uma da outra para fazer sentido. As conjunções subordinativas são divididas em 10 tipos. Eu tenho integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicional, conformativa, temporal, final e proporcional. Vamos ver uma por uma. As conjunções integrantes, elas vão introduzir orações subordinadas com a função substantiva. E as conjunções integrantes são o que e o se. Olha lá, é fundamental que você faça a tarefa. Uma oração é fundamental. Segunda oração, que você faça a tarefa.
Você deve estar me perguntando, talvez agora, mas professora, como que eu classifico uma oração? Pelo verbo, certo? Cada oração vai ter um verbo. Então, veja aqui, ó, tem o verbo e aqui eu tenho verbo. 2 verbos, 2 orações. Tranquilo? Conjunções causais, elas vão introduzir orações subordinadas que dão a ideia de causa. E elas são as causais: que, porque, como, pois, visto que, já que, uma vez que. O aluno não foi à aula porque choveu. Olha só, o aluno não foi à aula porque choveu. 2 verbos, porque tá me dando a causa, certo? Do porquê, o motivo do aluno não ter ido à aula. Tranquilo, pessoal? Vamos para o próximo. Conjunções comparativas, elas vão introduzir as orações subordinadas que dão a ideia de comparação. Que, do que e como. Olha o exemplo. Hulk é mais forte do que o Loki. Eu estou comparando o Hulk com o Loki e estou dizendo que ele é mais forte. Conjunções concessivas, elas iniciam orações subordinadas que exprimem um fato contrário ao da oração principal. Por isso que veja que a concessiva, ela é similar à adversativa, porque ela inicia a oração subordinada que exprime um fato contrário ao da oração principal. E a coordenativa adversativa, ela também me dá a ideia de contrariedade. E quais são as principais? Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que e por melhor que. Exemplo, vou à praia mesmo que você não vá. Conjunções condicionais, elas iniciam as orações subordinadas que exprimem hipótese ou condição para o fato da oração principal se realize ou não. As principais são caso, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que. Olha o exemplo. Só fico em casa se ele ficar comigo. Está dando a ideia de condição. Tranquilo? Vamos seguir. As conjunções conformativas, elas iniciam orações subordinadas que exprimem acordo, concordância de um fato com outro. E as principais são segundo, como e conforme. Cada um colhe conforme semeia. Veja que conformativo, então, está exprimindo um acordo, uma concordância com o fato expresso na oração anterior. As conjunções consecutivas, elas vão iniciar orações subordinadas que exprimem a consequência. Então, consecutiva, consequência. Ou efeito do que se declara na oração principal. As principais conjunções consecutivas são que, de forma que, de modo que, de maneira que. Tranquilo, pessoal? Exemplo. Foi tamanho o susto que ele desmaiou. Então, consecutiva, consequência, certo? De novo, conjunção consecutiva, elas vão exprimir a consequência ou o efeito daquilo que eu estou declarando na oração anterior. Então, qual foi a consequência do susto? Ele desmaiou. Então, foi tamanho o susto que ele desmaiou. Tranquilo? Temporais. As conjunções temporais, elas vão iniciar orações subordinadas que dão ideia de tempo. Logo, e elas principais são logo que, antes que, quando, assim que e sempre que. Tranquilo? Exemplo, quando as férias chegarem, viajaremos. As conjunções finais, elas vão iniciar as orações subordinadas que exprimem uma finalidade. As principais são a fim de que e para quê. Estamos aqui para que o Capitão América fique bem, certo? Está indicando finalidade. Orações proporcionais, elas iniciam orações subordinadas que exprimem concomitância, ou seja, simultaneidade no fato. 2 fatos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Tranquilo? Quais são as principais proporcionais? A medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Quanto maior for a altura, maior será o tombo. Pessoal,
tranquilinho a aula de hoje. Eu acho que a meta 5 está bem tranquila. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação às conjunções, vocês, por favor, escrevam no mural do Iônica, que eu sano todas as dúvidas por lá, sem problema algum. Estarei lá disponível durante os horários das nossas aulas desta semana. Não esqueçam também de pegar no Iônica a meta 5, os exercícios que vocês têm que resolver. Também não esqueçam de responder as perguntas do dia. Tranquilo, oitavo ano? Beijo grande. Até depois.